Olá, professores, dando continuidade a mais uma TPC, hoje em especial vamos trabalhar com a EJA, em específico ciências do oitavo ano ou terceiro termo. E vamos trabalhar com as correlações entre as habilidades do ensino regular e a EJA e oferecer a vocês algumas estratégias pedagógicas para auxiliá-lo no desenvolvimento das aulas de vocês. Nossos objetivos. Inicialmente, correlacionar uma habilidade essencial do currículo paulista para o ensino fundamental em uma sequência de aprendizagem prevista no caderno do CEJA Mundo do Trabalho. E um segundo objetivo, sugerir aos docentes uma sequência didática como modelo para a realização das sequências de aprendizagem previstas nos cadernos do CEJA Mundo do Trabalho. O roteiro que nós temos trabalhado no ensino regular é esse daqui, né? Como eu estou mostrando para vocês aí. A habilidade que eu vou escolher para a gente trabalhar e correlacionar é a 07 do sétimo ano. E aí vocês podem estar me perguntando, mas por que não do oitavo? Porque os conteúdos não batem e as habilidades também não, né? Com o regular. Inclusive, para o ensino fundamental e o médio do EJA, provavelmente mais à frente nós teremos aí alguma movimentação de política pública para reestruturar, né, esses materiais que nós estamos utilizando. Mas, a princípio, a orientação da Base Nacional Comum Curricular é fazer uso das habilidades da base, as mesmas habilidades que estão lá para o ensino fundamental e para o médio do regular, são estas mesmas habilidades que serão utilizadas no desenvolvimento curricular para a EJA. Então, a 07, a habilidade 0707, né, que é do sétimo ano a 07, caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, a quantidade de água, o tipo de solo, a disponibilidade de luz solar, temperatura, etc., correlacionando essas características à fauna e à flora específicas. Então, esse daqui é um roteiro que já existe pré-estabelecido, né? Eu tive cuidado de montar esses roteiros e tem lá para o sexto, sétimo, oitavo e para o nono ano, se vocês tiverem interesse, verifiquem aí com o coordenador de vocês aonde vocês podem acessar esse material aí que a gente fez com todo carinho para vocês. Então, a habilidade, como eu já havia dito, né, trabalhado no regular, é a 07. As estratégias que a situação ela propõe: exposição dialogada, pesquisa, jogos, análise de textos, estratégias de leitura, imagens, infográficos, análise e produção de tabelas comparativas, medições e cálculos para a construção de gráficos e relatórios, com proposta de estudo do meio. Então, isso para o regular. Para o nosso estudo, então, eu peguei o caderno do professor, do CEJA, e vamos trabalhar hoje a unidade 1 do volume 3, então, que é relacionado aí ao oitavo ano. O tema é o tema 3, as relações ecológicas entre os seres vivos. O tempo previsto de aula, mais ou menos umas 6 aulas para toda essa movimentação que ele prevê. Mas diante desse contexto de pandemia, a ideia é que vocês façam a impressão desse material, podem até gravar um vídeo e solicitar que isso seja reproduzido lá no sistema prisional. Inicialmente, começamos com a ideia prévia, né, para o início de conversa, então consultando aí o que os alunos entendem por essa imagem, para verificar se conseguem enxergar o pólen, né, nos pelos do animal, e qual que é o tipo de relação que existe aí entre a abelha e essa flor, né, que é o aparelho reprodutor, então, aí, de uma determinada planta. E a importância dessa relação para a continuidade das plantas, dos frutos que consumimos, enfim, dá para explorar muitas coisas aí através das perguntas que são solicitadas aos alunos no contexto de ideia prévia. Relacionado ao levantamento de hipóteses, que é a próxima parte da sequência,
os alunos são convidados a trabalhar um pouco mais a fundo o conceito de ecologia, que está relacionado à relação dos animais com o ambiente onde eles vivem. E aí nós temos vários ambientes. Então, questionar os alunos no levantamento de hipóteses relacionados ao que eles acreditam que há nessas regiões do planeta, nessas partes em branco, por que estão em branco? O que vocês acham que está acontecendo aí? Levá-los a uma reflexão sobre a passagem de uma estação para outra, né? Nesse caso aí no hemisfério norte está acontecendo a variação, né, de estação, a transição da estação de ano do verão para o outono. No hemisfério sul, do inverno para a primavera. Há essas regiões mais claras. Por que vocês acham que é claro? Será que são desertos? As regiões em verde claro, verde mais escuro, será que são porque são mais úmidos? Então, levantar essas considerações com os alunos, e é isso que as perguntas farão, para que os alunos eles possam começar a refletir um pouco sobre os conceitos mais amplos desse campo que a ecologia vai trabalhar. Outra coisa que é legal também levantar para os alunos é que nesse mapa não há nuvens, não há a relação, né? Não, você não consegue enxergar aí as grandes civilizações, né? Cidades, os grandes aglomerados humanos, mas são questões que podem ser discutidas com os alunos também. Aí são, né, as outras questões que também estão relacionadas a esse campo que nós já discutimos. Neste momento da sequência, a diferenciação entre bioma e ecossistemas, né, já pode dar aí uma introdução através desse infográfico aí, né, mostrando os esquemas dos níveis de organização que ocorrem, né, na natureza, do organismo até a biosfera. Aqui uma outra problematização, né, que o professor pode fazer já numa atividade 2, fazendo uma relação, né, entre o torcedor, se o torcedor ele pode ser considerado uma população ou é uma comunidade. Então são questões que o professor pode levantar para os alunos para gerar uma discussão mesmo, para que possa ser dado início a uma pesquisa sobre o meio biótico e abiótico. Quais são as diferenças entre essas duas relações? E se há, né, dentro dessa diferenciação, uma relação de compartilhamento aí entre os seres vivos com o ambiente. Para fazer as relações, o professor ele é convidado a utilizar, dentro da coleção que existe aí na unidade vinculadora, a fazer o uso do volume 2, né, do vídeo do volume 2, relacionado ao segundo termo ou sétimo ano, onde os alunos trabalharam com um tema, né, de cadeias alimentares, relações entre o meio biótico e o abiótico. Então, o professor ele pode fazer retomar esses conceitos com os alunos antes de continuar o desenvolvimento da atividade. Posteriormente, numa atividade 3, dentro já de um contexto de conflito, né, onde os alunos eles vão ter que começar a relacionar aqueles conceitos iniciais tratados lá nas ideias prévias, passou pela problematização, pela pesquisa, e a gente tem esse momento de conflito onde o aluno ele é convidado a verificar se dentro desse aquário há a relação entre o meio biótico e abiótico. E se existe um ecossistema aí. Então, há várias perguntas retratando aí os microsistemas, né, microecossistemas, e o aluno também é convidado a retomar um conceito que já foi trabalhado lá no 6º ano também, no primeiro termo, quando eles estão trabalhando lá sobre, por exemplo, compostagem, sobre o solo. Então, são relações, né, que nós fazemos aí entre o macro, um ecossistema que é mais complexo, mas fazendo relações, né, com micro ecossistemas.
Posteriormente, o aluno já é convidado novamente do macro para o micro, então é solicitado a ele de novo um novo problema, e aí ele vai tratar dos biomas do mundo, vai levar os alunos a trabalhar com pesquisa e vai definir um pouco melhor o que são esses biomas e as diferenças entre bioma e ecossistema. Existem várias questões de problematização para ele, para auxiliá-los nesse momento de pesquisa. Até vir para a atividade 5, onde ele vai propor aí os biomas, uma pesquisa sobre os biomas no Brasil. Veja que também ele traz os mapas, diferenciando as regiões, trabalhando cartografia, e sempre fazendo esse paralelo interdisciplinar com geografia. Aqui, neste momento, já no processo de sistematização, o aluno ele é convidado dentro do eixo de transversalidade para trabalhar o impacto humano na natureza. Então, a proposta é que os alunos eles se reúnam em grupo. É óbvio que num contexto de pandemia e do sistema prisional, essas atividades elas devem ser muito bem trabalhadas para que não hajam equívocos. Mas, se bem conduzido, é uma possibilidade de trabalho que o professor pode vir a desenvolver com os alunos. Também é solicitado aqui, já relacionado ao volume 3, uma discussão, né, do último vídeo aí do volume 3, pegada ecológica, que está relacionado ao 8º ano. No processo de sistematização também, aqui o aluno ele é convidado a trabalhar com a questão da espécie, vantagens e desvantagens. O aspecto aí da competição entre as plantas, da colaboração de um animal com o outro, e é interessante fazer uma leitura a respeito da vida deles, né? Dentro dessa questão de relações ecológicas, a relação de proteção, a relação de ataque, a relação de defesa, relação de reprodução, de alimento, de liderança. Então, são conceitos interessantes para serem trabalhados com os alunos dentro dessa atividade que propõe a compreensão do que são as relações ecológicas. Aí, mais à frente, as relações harmônicas e desarmônicas, também um processo de sistematização, e já caminhando para o final, uma avaliação onde o aluno ele vai refletir sobre o que ele estudou e o que ele pensa sobre essa sequência que foi utilizada aí para a aula. E nesse momento o professor também pode utilizar o terceiro vídeo, né, que é Ecologia, Comunidade e Natureza, que também vai tratar aí um pouco sobre o fechamento dessa sequência, para auxiliar o aluno na produção textual. As habilidades, então, que nós trabalhamos, se formos relacionar o currículo paulista com o EJA Mundo do Trabalho, são essas daí, né, do 6º, do 7º e do 9º ano, dentro do eixo temático Vida e Evolução. Eu não vou ler aí todas as características aí das habilidades, mas, a grosso modo, a primeira habilidade relacionada ao 6º ano, ele vai trabalhar os arranjos dos sistemas com diferentes níveis de organização, então célula para um organismo. Vai trabalhar no 7º ano com as principais características dos ecossistemas brasileiros, aí o fator abiótico e biótico desse ecossistema. Vai identificar os impactos provocados pelo homem na relação econômica e política com esse ambiente, os hábitos, migração, entre outras, né? E no 9º ano ele vai trabalhar aí com ideias evolucionistas, que é um início, há um despertar, daí há uma movimentação inicial para preparar os alunos para o próximo tema, onde ele vai trabalhar esse conceito de evolução de forma mais aprofundada. Caminhando para a conclusão do vídeo, então, quais são os produtos e as avaliações que nós podemos fazer com essa intervenção que nós fizemos como proposta para vocês? E aí também relacionando o Enseja, né, que é o exame nacional deles. Então, levantamento de hipóteses, atividade investigativa, a discussão e os resultados
com essas atividades desenvolvidas, análise e interpretação de gráficos, infográficos, tabelas comparativas, leitura e produção textual, cálculos, registros em tabelas e gráficos. No caso dos cálculos, nós podemos aí trabalhar dentro do conceito de relações ecológicas, o crescimento e o decrescimento populacional, fazer gráficos relacionados a isso, né, com propostas aí, de textos com eles. Então, são alternativas que nós possuímos que vai aí além, né, daquilo que nós já trabalhamos com os alunos. Outro recurso que nós podemos utilizar é a coleção Cadernos da EJA, proposta pelo MEC, onde ele vai trazer roteiros e estratégias para que nós possamos trabalhar com os alunos, relacionando esses conceitos trabalhados por esses cadernos com os cadernos do CEJA, o CEJA Mundo do Trabalho. Então, nessa coleção, os roteiros eles trazem notícias de jornais e revistas, reportagens, histórias em quadrinhos, charges, receitas culinárias, leis e normas, assim como o texto trabalhado anteriormente a respeito, por exemplo, do Código Florestal, são assuntos que ele traz à tona para serem discutidos também nesses materiais. Literatura de cordel. Os roteiros propostos têm essa interface. Então, tem o título, né? No caso aí, atividade território humano, o objetivo perceber que a relação da humanidade com o meio ambiente é um reflexo da organização econômica da sociedade. Depois ele vai aí trabalhar na descrição de como o professor ele pode trabalhar com essa atividade. Veja que o resultado esperado fica bem dentro daquilo que nós trabalhamos no caderno do CEJA. Então dá para casar bem esses materiais. Os resultados esperados, perceber que os problemas ambientais hoje existentes, como a devastação do ambiente e suas consequências, resultam de uma relação social e econômica que influenciam as interações da humanidade e meio ambiente. Então fica a dica aí para vocês, esse material do MEC, para que vocês possam trabalhar aí juntamente com o material do CEJA. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.